E se eu te dissesse que por trás de um simples aluno repetente existe uma maldição tão poderosa quanto a de Rika em Jujutsu Kaisen Zero? No capítulo de hoje, a gente vai ver uma criança repetindo de ano. É isso mesmo, um espírito grotesco protegendo um segredo. E que segredo é esse, né? A gente vai saber sobre isso. E um jardim que esconde mais corpos do que qualquer investigação da polícia. E o mais assustador de tudo isso começa com uma frase simples: Maru é uma alienígena. E se você curte esse tipo de análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo. Você vai sair daqui defendendo qual teoria desse vídeo hoje, hein? Eu quero saber, galera. Já comenta aqui embaixo. Porque hoje a gente entra fundo no capítulo 4, chamado A Criança que Repete. O capítulo já começa com um clima pesado. A gente vê o Zami, sério, encarar a câmera e soltar sem rodeios: Maru é um alienígena. Do outro lado, Yuka e Tsuguri reagem daquele jeito bem deles. Yuka com a cara de tédio, Tsuguri meio que desinteressado, e os dois praticamente respondem ao mesmo tempo: nós já sabíamos. Quem não sabia uma coisa dessa? Sem alívio, sem choque, só aceitação. Ali a gente já entende que, para eles, o absurdo já virou rotina. O Zami explica que a história de Maru ser uma alienígena não era um segredo por acaso. Foi uma decisão de uma unidade especial dos Sumarianos, a raça do Maru. Eles consideram essa informação sensível demais para ser entregue de cara assim. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, o próprio pessoal do Maru entrou em contato e autorizou que a verdade fosse revelada para eles. Mesmo assim, o Zami mantém um clima de comando. Ele deixa claro que, apesar da bomba que soltou, Yuka, Tsuguri e Maru vão continuar fazendo as missões como estudantes do colégio Jujutsu. E a história corta para uma sala de aula comum. A professora chama o nome dos alunos, um a um, e crianças loirinhas, parecidas, levantam a mão e respondem: presente, Masaki, Masaki, Masayoshi. Os nomes se repetem, as fisionomias se repetem, quase como se fossem versões levemente diferentes da mesma criança. A câmera desce para o professor, que olha para o diário de classe com uma expressão pesada, como se tivesse percebido algo de errado. Em seguida, vemos a fachada da escola fundamental de Shuei, junto com a informação crucial: disseram que há um aluno repetindo o primeiro ano nessa escola. Não é só um repetente comum, é alguém preso num padrão estranho. Então voltamos para o grupo e a gente vê Yuka se aproximando ali de Tsuguri, meio que irritada com o jeito seco ali do irmão. E ela fala: Tsuguri, a gente não podia ser mais legal? Porque, né, Maru, como sempre, todo animado, se joga pra frente gritando como que vai dar o melhor de si nessa missão. O Zami, porém, segura as expectativas. Pela posição dele, ele não pode ser perguntado sobre tudo sobre os Sumarianos, né? Ele explica que os superiores darão a missão, mas com várias restrições. Yuka comenta que a missão no papel é simples, mas conseguir informações sobre alienígena é quase impossível. O Zami reforça: ele não pode ir com eles, e isso deixa claro o tamanho da responsabilidade nas costas dos três. Tsuguri então pergunta se ele deveria mesmo contar tanta coisa assim, e o Zami sério pede: de jeito nenhum, quero que mantenha isso em segredo. E fecha: não importa quão insignificante você acha que é, tire do Maru o máximo de informações possível sobre os Sumarianos. A tensão política da história cresce muito aqui. E galera, a gente começa a perceber que o pessoal de Jujutsu, eles querem entender mais sobre esses alienígenas, até porque a gente sabe o que aconteceu no passado, quando aquele desastre aconteceu com Sukuna. Então os feiticeiros Jujutsu ficaram meio que com o pé atrás, e eles precisam entender o que o povo do Maru querem. Na sala dos professores, um educador liga para a mãe do garoto e eles falam: sobre a visita domiciliar, Masaki entregou o aviso para a senhora, lembra? Do outro lado da linha, a mulher confirma: sim, Masaki é meu filho. Ele sempre apresenta como professor da turma e pede o telefone do Takeda, querendo confirmar alguns detalhes sobre o aluno que nunca sai do primeiro ano. Enquanto isso, Yuka, Tsuguri e Maru esperam do lado de fora.
encostado em um muro junto com os funcionários, que passa o relatório da polícia. Ele explica que essa missão é investigar se o fenômeno estranho com o aluno tem relação com Jujutsu ou não. E aqui a gente percebe que é parecido com as missões que aconteceu lá em Jujutsu Kaisen primeira temporada, onde as pessoas gostariam de saber se aquilo era maldição ou se era coisa do acaso. E a polícia tentou investigar, mas foi difícil. O endereço muda, o rosto do aluno muda. É como se a cada ano aparecesse uma nova versão da mesma criança ocupando o mesmo lugar. Enquanto o assunto é sério, Maru e Yuka caem numa discussão hilária. Pergunta quantos anos ele tem em anos terrestres. E Maru responde algo como: eu tenho 19 anos, não, eu tenho 3 anos, mais ou menos. Mas completa que, dependendo da espécie, a aparência varia e que seu corpo é parecido com a das crianças humanas. Aí vem a piada, né? Ele estufa o peito com todo orgulho e fala que, na verdade, ele tem 19 anos. A cara de choque do grupo quebra o clima tenso por alguns segundos. E aqui, gente, o autor ele planta uma coisa importante aqui, né? Maru ele tem um corpo de criança, mas idade de adulto. Isso lembra muito a forma como a maldição da Rika funciona. O fora parece uma garota presa ao passado, mas por dentro é uma entidade com poder e consciência muito além de uma criança comum. Maru pode não ser uma maldição, mas a diferença entre a aparência e a essência é uma rima temática forte nesse arco, tá? Com o endereço em mãos, o grupo se divide. Yuka diz que, já que sabem onde o garoto mora, ele e o investigador vão até a casa, enquanto Tsuguri e Maru cuidam da parte da escola. Tsuguri comenta que, se tiver luta contra um usuário de maldição com criança por perto, eles não vão poder agir de verdade. O risco civil é muito grande. A cena corta para as crianças saindo pelo portão da escola, todas felizes, mochilas nas costas. No meio delas, um garoto pequeno, com boné, andando sozinho. É Takeda Masaki. Tsuguri se aproxima com calma, postura reta, espadas nas costas e pergunta: "Você é Takeda Masaki, certo?" "Achei ele." O menino leva um susto. Tsuguri, sério, mas educado, continua: "Posso ter uma palavrinha com você?" Ao mesmo tempo, Yuka e Uzami ouvem do investigador um resumo do caso. Um usuário de maldição estaria se passando por aluno, ano após ano, sempre no primeiro ano dessa escola. O rosto muda, o endereço muda, mas o padrão continua o mesmo. Eles suspeitam de um imóvel específico, mas nem conseguiriam identificar o verdadeiro proprietário da casa. O investigador admite que isso tudo foi um enorme descuido, quase assustador, e alerta: é bem provável que vocês tenham de enfrentar esse usuário de maldição diretamente. Não é mais uma simples investigação, agora começa a ser uma caçada. De volta ao encontro com Masaki, Tsuguri tenta abordá-los, mas a situação foge do controle bem rápido. O menino começa a correr em pânico e Tsuguri instintivamente reage. De repente, a atmosfera muda, o vento corta, a cena com aquele zoom típico de mangá e um ser alto, magro, com o corpo coberto por uma espécie de manto, surge como se esticasse do chão. Ele tem uma cabeça estranha, cheia de pinos finos, braços longos demais para uma postura que lembra um boneco ali pendurado em fios. E Tsuguri se assusta e fala: "É um Shikigami? Um espírito guardião?" Tenta entender se aquilo é um aliado ou um inimigo, mas a criatura abraça Masaki como se quisesse protegê-lo, ao mesmo tempo que ameaça o resto da galera. Que doideira, gente. Isso aqui parece muito a Rika. Será que é a Rika que está sendo reencarnada? Então o monstro se estica para frente, as sombras dele se espalham como fios pelo chão e ele avança atrás do garoto, bloqueando qualquer rota de fuga. Tsuguri corre, Maru se move, mas o ser é mais rápido. Você não vai conseguir fugir com essas perninhas de criança do primeiro ano. É como se a própria maldição estivesse segurando Masaki dentro daquele papel de criança que não cresce. E aqui, galera, entra uma teoria muito interessante, né? Esse espírito que protege o Masaki lembra muito a dinâmica da Rika como um Yuka, né? Uma entidade extremamente perigosa que ao mesmo tempo funciona como guarda-costas da pessoa que ama. A diferença é que aqui o foco não parece ser amor romântico, e sim apego doentio ao passado.
Assim como Rika fica presa ao momento da morte, Masaki parece estar preso ao primeiro ano. E a teoria é o seguinte, gente: a maldição desse arco é um resultado do luto mal resolvido. Uma mãe que não quis deixar o filho crescer e na morte acabou criando um espírito que mantém preso na infância para sempre. Parece ser bem intrigante isso aqui, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. E depois de conter a situação, a história se acalma numa cena no parquinho. Suguri e Masaki estão sentados no balanço. Masaki conta que 3 anos atrás voltou para casa e encontrou a mãe caída no chão. E desde então ele ficou repetindo o primeiro ano como se o tempo tivesse travado naquele ponto. Tsuguri ouve tudo com atenção e começa a montar um quebra-cabeça ali, né? O Jujutsu do meu avô despertou por causa de um gatilho parecido. Se pensarmos que a morte da sua mãe foi um gatilho da maldição, faz sentido você estar preso nesse ciclo. Ele percebe que o descuido do usuário de maldição é tão grande que chega a ser assustador. Não parece alguém raciocinando direito. E aí a cena corta para frente de uma casa moderna, fachada limpa, tudo parece normal. Então essa é a casa de Takeda Masaki? Por fora é uma residência comum, mas por dentro a gente já sabe que guarda algo horrível. Yuka e o investigador caminham pelo jardim até que algo chama a atenção dele num canto entre as plantas. Ela se abaixa, observa o solo e diz com uma expressão séria: "Vamos cavar nesse canto aqui." Ela ainda comenta que em breve seu irmão Tsuguri e Maru devem chegar ali também, mas o pressentimento é um pouco ruim. Ela fala: "Eu tô com um mau pressentimento." A casa perfeita começa a mostrar rachaduras. Enquanto o jardim está prestes a revelar o pior, Maru conversa com Masaki em outro lugar aberto. Masaki, com os olhos marejados, pergunta se vai ser preso. Maru tenta acalmá-lo, diz que o pai provavelmente não está mais presente, que o colégio Jutsu talvez acolha ele, que ele pode aprender a controlar sua energia amaldiçoada, mas nada disso responde a pergunta que dói de verdade. E a minha casa? Não vou voltar para lá, né? Masaki lembra dos passeios, das paisagens, de cada memória que tinha com a mãe e solta: "Eu perdi tudo isso. É provável que nada consiga preencher esse vazio." Maru baixa um pouco a guarda e, em vez de fazer piada, ele se abre. Para falar a verdade, eu também não tenho um lar para voltar. São aqui 2 garotos, cada um com o seu jeito, sem um lugar para que possam chamar de casa. Do outro lado, Yuka e o investigador começam a cavar. O som da pá batendo algo duro ecoa. Quando a terra se abre, o mangá entrega uma das imagens mais fortes do capítulo. Um crânio gigantesco deformado, coberto por raízes que saem pela boca e pelos olhos, como se a floresta estivesse devorando aquele cadáver. E é o corpo da mãe de Masaki. Gente, cara, isso aqui é muito louco, né? É o corpo da mãe de Masaki transformado em um símbolo físico de maldição, gente. Que doideira isso aqui, cara. Suguri, então, no local do enterro improvisado, ele olha para os ossos, para a cova e pergunta para o garoto: "Você mesmo enterrou isso aqui?" Masaki confirma, envergonhado, explicando que achou que a única opção era esconder o corpo em casa. Tsuguri comenta que, pelo estado emocional dele, era natural que não estivesse pensado racionalmente. A morte da mãe foi um gatilho para tudo desandar. E de repente, o celular de Tsuguri vibra. Ele atende irritado, gritando: "Onde você tá?" "Eu tô na casa de Takeda Masaki." E Tsuguri trava: "Como assim? Eu também tô na casa de Takeda Masaki." Os dois percebem ao mesmo tempo que tem coisa errada com o endereço, com o nome, com tudo. Yuka, do lado de fora da casa moderna, coloca a mão na cabeça e grita indignada: "Esse Takeda é super suspeito." A ideia é: o Takeda Masaki pode não ser o único garoto, mas uma associação de identidades ocupando o mesmo papel.
Voltando para o momento mais bonito do capítulo, Masaki ainda é inseguro, pergunta o que é exatamente um vizinho. Maru dá um sorriso enorme e responde: é como um companheiro que entende por que algo é importante para você. Ele diz que também vai se esforçar para se tornar um vizinho do Masaki. Suguri observa, meio desconfiado, sem saber se leva aquilo a sério ou não. Maru abre os braços, todo emocionado. Que tal primeiro você se tornar o meu vizinho, hein? É o primeiro passo para tirar o menino do ciclo do isolamento. De volta a casa, Yuka e o investigador terminam a escavação no jardim. O cenário agora é de mar de ossos, caveiras espalhadas, caixas torácicas abertas, rostos de vários corpos empilhados uns sobre os outros. Yuka grita ao telefone horrorizada: encontramos 5 cadáveres enterrados no jardim dele, e eu ainda acho que vamos encontrar muito mais. Não é apenas o corpo da mãe de Masaki, aquela casa é um cemitério. Enquanto isso, vemos um rosto sinistro puxando a pele como se fosse uma máscara. Ele pergunta: vocês tinham outros amigos por perto? A expressão é doentia, como se estivesse escolhendo a próxima vítima. Suguri agora, sem hesitar, dá um golpe seco e derruba o suspeito no chão. De pé, com o corpo tenso, ele ordena: se entrar em contato com ele, prendam-no imediatamente. Enquanto o final mostra uma luta começando de verdade e o capítulo termina com um clássico continua. Quando a gente junta tudo, galera, o aluno repetente, o jardim de ossos, a maldição que protege e aprisiona ao mesmo tempo, fica impossível não lembrar do caso da Rika. Lá, o amor do Yuta prende a Rika no mundo dos vivos e a transforma numa maldição incontrolável. Aqui, o apego do Masaki à mãe, somando ao descuido brutal dos adultos, cria um cenário em que o próprio lar vira um túmulo. A teoria é que esse arco é um paralelo direto. Enquanto Rika mostra o lado romântico e trágico da maldição, Masaki representa o lado infantil e familiar, uma criança que não consegue crescer porque o passado se recusa a ser enterrado. E o mais interessante, quem oferece a saída não é um exorcismo perfeito, nem um adulto poderoso, é o Maru, um alienígena sem lar, convidando Masaki a ser o seu vizinho. No fim, não é só uma história de exorcismo, é uma história sobre encontrar um lugar para pertencer. E aí, galera, qual que é a sua leitura desse capítulo? Você acha que a maldição em volta do Masaki é tão pesada quanto a da Rika? Ou é pior? Justamente por envolver várias vítimas e um jardim inteiro ali de cadáver, né? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Me diz o que você acha que vai acontecer aqui com Masaki e Maru. Será que Maru vai realmente conseguir tirar ele desse ciclo? E galera, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo que você ama, porque esse arco aqui, ele é muito louco, que tá um terror psicológico aqui em Jujutsu que eu vou te contar, hein? A gente se vê no próximo capítulo. Um abraço, fui!